Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um mergulho profundo no nosso projeto Engenharia Cognitiva. E é um prazer enorme ter a companhia de quem nos ouve para mais essa análise corporativa. Com certeza. Sempre bom estar aqui. O tema na nossa mesa hoje é algo que está literalmente redefinindo o teto de produtividade nas empresas, que é a engenharia de prompt. Total. E é um tema super urgente, né? Muito urgente. A ideia central aqui é bem direta e até um pouco provocativa, sabe? Como é que a liderança de uma empresa pode, de uma vez por todas, parar de dar comandos para a inteligência artificial como se ela fosse um estagiário no primeiro dia de trabalho? Essa é a grande mudança de paradigma que a gente precisa discutir hoje. Porque, o cenário atual mostra o mercado inundado de ferramentas com um potencial computacional absurdo, mas a forma de comunicação com elas ainda é... Muito rudimentar. Exatamente. Extremamente primária. Na esmagadora maioria das empresas, existe um abismo, sabe? Entre o que a tecnologia pode entregar de fato e o que o usuário médio consegue extrair. E para fechar esse abismo, a gente trouxe hoje uma pilha de materiais, assim, de altíssimo nível. Estamos falando de guias de educação executiva da Emory University, manuais práticos de empresas muito focadas nisso, como a Kelton e a Bronson.ai. Materiais excelentes, por sinal. Sim. E, além de estudos técnicos super aprofundados sobre estruturação de contexto para grandes modelos de linguagem. Plataformas como Velum, Prompt Hub, Codecademy e Spotio. É um conjunto de materiais denso, mas o nosso papel aqui é mastigar isso e traduzir para a prática diária dos negócios. Em um mundo de sobrecarga absoluta de informações, a qualidade da decisão de um executivo hoje é diretamente proporcional à qualidade das perguntas, e principalmente dos contextos que ele fornece à máquina. Perfeito. A missão dessa nossa imersão é desvendar as técnicas precisas que separam os amadores dos profissionais de alta performance. Aquela galera que já usa a IA como um parceiro estratégico, né? Que é o grande diferencial hoje. Certo. Vamos desvendar isso aí. Como a gente sai daquele uso básico e eleva o nível da conversa? Porque, lendo o guia da Kelton, eles apontam um obstáculo inicial muito curioso. Eles chamam de ilusão executiva. Essa ilusão é, de longe, o maior gargalo atual. Muitos profissionais, desde coordenadores até diretores C-level, eles acreditam piamente que sabem usar a ferramenta, só porque digitam ali numa caixinha de texto. Exato. Eles dão comandos aparentemente diretos. Um exemplo clássico. Analise nossos dados de vendas do terceiro trimestre. Aí a pessoa aperta o Enter, cruza os braços e espera um insight brilhante que vai salvar o semestre. E o que vem é um parágrafo genérico, né? Parece artigo da Wikipedia. E aí a primeira reação do executivo é culpar a ferramenta. Diz que a IA ainda não está madura o suficiente. Mas a falha está no comando. Pelos estudos técnicos que a gente revisou, isso tem um nome específico. É o Zero Shot Prompting. O Zero Shot ocorre quando você dispara um comando direto, sem nenhum exemplo, sem direcionamento prévio. É literalmente um tiro no escuro. E a IA opera de forma probabilística, não é? Ela não tem o tal do bom senso corporativo embutido, nenhuma. Sem um contexto claro, ela vai vasculhar a base de dados em busca da resposta estatisticamente mais segura. E o resultado de tentar ser seguro e amplo é uma entrega rasa. Para decisão de negócios, inútil. É a mesma lógica, de contratar um consultor sênior caríssimo, colocar ele numa sala e falar, faz um planejamento estratégico para nós, sem dizer o nome da empresa, o mercado, os concorrentes. O coitado vai entregar uma cartilha teórica. Exatamente. E para resolver isso com a máquina, os materiais trazem metodologias. O guia da Spotio, por exemplo, destaca um framework super elegante chamado RIGS. R-I-G-S. Esse framework muda o jogo. Role, Instruction, Guardrails e Specifics. Ou seja, papel, instrução, limites e especificidades. Como isso funciona na prática para aquele comando ruim de vendas? O que é fascinante aqui é como a mudança de granularidade altera a resposta. A gente começa pelo role, o papel. O comando passa a ser: atue como um analista financeiro sênior com 15 anos de experiência na estruturação de empresas SaaS.
Nossa, só essa abertura já define um tom totalmente diferente. Sem dúvida. Depois vem a instrução clara. Analise os dados de vendas do terceiro trimestre contidos no documento em anexo. Aí entram os guardrails, os limites, para a máquina não viajar. Apresente os resultados estritamente em um sumário executivo, usando no máximo 300 palavras e 4 tópicos. Fica super contido. Sim, e a gente fecha com as especificidades, focando exclusivamente na variação do custo de aquisição de clientes e nas métricas de LTV. A clareza desse comando é absurda. Mas, tecnicamente, o que acontece debaixo do capô quando a gente dá essa persona inicial, esse papel? Essa é a melhor parte da arquitetura desses modelos. A atribuição de uma persona força a máquina a alterar a rota de busca interna. Ela acessa clusters de vocabulário e estruturas de argumentação de alto nível. Ela veste, metaforicamente, o terno do analista sênior. É como calibrar o cérebro da ferramenta antes do pedido. Mas lendo o material do Prompt Hub, a gente vê que dá para ir muito mais longe. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se o Zero Shot é aquele comando cru, o próximo degrau é o Few Shot Prompting. O few shot é a prática de fornecer exemplos concretos de sucesso dentro do próprio prompt, geralmente de 3 a 5 demonstrações curtas. E o impacto disso? É pura matemática. O Prompt Hub revela que incluir esses exemplos aumenta a precisão em tarefas complexas impressionantes 28,2%. Espera, quase 30% de melhoria na precisão só por colar uns 3 exemplos práticos no texto. Sim, é uma alavanca incrivelmente forte pelo simples reconhecimento de padrões. Em vez de deixar a IA adivinhar o tom de voz da sua diretoria, você entrega o gabarito. O trabalho dela passa a ser só replicar a lógica para os dados novos. Mostrar o caminho é sempre melhor que só exigir o resultado. E seguindo nessa linha de aprimorar a lógica, os documentos da Codecademy abordam um conceito que eu achei super poderoso para operações de risco. A cadeia de pensamento, o Chain of Thought. O Chain of Thought, ou COT, força a IA a imitar a dedução humana. Você exige no comando que a máquina pense passo a passo e exponha isso no texto antes de dar o resultado final. Eles usam aquela analogia de matemática, né? Se a IA tenta adivinhar de cabeça quando um trem chega na estação, ela pode alucinar um número, mas se é forçada a calcular a velocidade por minuto primeiro, a precisão vai lá no teto. Exato. Mas e no dia a dia corporativo, em áreas de pressão, onde esse raciocínio passo a passo realmente brilha? Na auditabilidade e na segurança. Imagina uma auditoria rigorosa de compliance, tipo a Sarbanes-Oxley, a SOX. Nenhum diretor aceita um número tirado de uma caixa preta. Precisa do memorial de cálculos. Sempre. Se a equipe pede um cálculo de ROI complexo e aplica o Chain of Thought, a máquina detalha premissa por premissa. Se o resultado parece estranho, o gestor lê os passos e identifica. Ah, no passo 3 ela usou a alíquota de imposto errada. Isso muda absolutamente tudo em termos de confiança. Mas me vem uma dúvida bem prática. Forçar a IA a escrever todo esse processo gigante não deixa o processamento lento e muito mais caro no consumo de tokens? Fica mais longo e consome mais tokens. Fato. Mas a liderança tem que se perguntar o seguinte: qual é o custo de um relatório de compliance com dados alucinados? Qual o preço de uma decisão baseada em lógica falha? Muito mais alto, óbvio. A precisão auditável no mundo dos negócios vale infinitamente mais do que ganhar 5 segundos na geração de um texto. Faz total sentido. É o preço da confiança. Mas aí a gente entra num outro problema técnico que o guia da Bronson levanta muito bem. Falamos de prompts únicos até aqui. E quando o desafio não é uma planilha, mas um RFP de 300 páginas de uma licitação? Eles falam da podridão de contexto. O famoso context rot. Esse é o calcanhar de Aquiles do super prompt. O modelo tenta focar em todas as palavras. Num documento gigante, ele sofre de um fenômeno chamado lost in the middle. Perdido no meio. Isso. Ele entende a introdução, saca a conclusão, mas no meio do texto a atenção apodrece. Aquela cláusula de multa rescisória gravíssima, lá na página 214, é sumariamente ignorada. Um perigo letal para o departamento jurídico.
Qual é a estratégia da Bronson para lidar com esse volume todo de forma segura? O que as grandes corporações fazem é o prompt chaining, o encadeamento de prompts. É abandonar a ingenuidade do prompt milagroso e criar uma linha de montagem. A regra de ouro é o output as input, o why. Ou seja, a saída de um prompt vira a entrada do próximo. Limpinha. Perfeitamente. O material deles dá um exemplo ótimo de relatório de vendas. Como funciona essa esteira de produção na prática? São 3 etapas isoladas. O prompt 1 tem uma função. Extração bruta. Você insere as atas e diz: haja como extrator de dados. Liste os números de vendas e as quedas de receita. Não analise, apenas extraia. Assim ela não se perde no meio porque não está pensando na análise ainda. Exato, o foco é só achar as palavras-chave. Aí a gente pega essa lista enxuta e joga no prompt 2. A instrução muda. Atue como analista de tendências. Pegue os dados extraídos e identifique padrões de queda de desempenho. Ela cruza as informações e gera o diagnóstico. Isso. E por fim o prompt 3. Haja como estrategista. Baseado nesses padrões, escreva um plano de ação em tópicos com recomendações para a diretoria. É muito elegante isso. E dá para aplicar em qualquer área. O jurídico poderia usar o primeiro prompt para varrer uma lei nova buscando obrigações. O segundo cruzaria com os processos internos. E o terceiro escreveria as novas políticas da empresa. Sem tirar nem pôr. Se a gente conectar isso a um panorama maior, essa orquestração resolve a podridão de contexto, já que cada etapa processa menos dados, e otimiza os custos, reduzindo o tempo de execução e tokens em até 85%. 85% é uma redução brutal e facilita achar erros também, né? Se a recomendação final ficou ruim, o gestor vê se o erro foi na extração, na análise ou na redação. Corrige só aquele elo. É o controle total do processo. A IA deixa de ser um oráculo de resposta única e vira um fluxo de trabalho estruturado e escalável. E falando em resolver a vida da liderança, as fontes trazem umas aplicações de impacto imediato. Reunião, por exemplo, ata de reunião. Esse é o melhor exemplo do uso amador de IA. O comportamento padrão é pegar aquela transcrição caótica de 45 minutos do Zoom, jogar na IA e pedir um resumo. Vem um texto burocrático que ninguém lê. Mas como o framework de alta performance aborda isso? Porque organizar pessoas falando ao mesmo tempo é difícil. Eles citam o framework DASI, certo? Isso, DASI. Driver, Approver, Contributors e Informed. A construção do prompt precisa exigir isso. Você diz para a IA: ignore conversas paralelas. Analise a transcrição e extraia os compromissos usando a matriz DASI. Quem faz o quê? Identifique o driver, quem vai executar a ação, o approver, o diretor que dá o aval, os contributors, que vão ajudar, e quem deve ser informed, só mantido em cópia. Maravilhoso. Ao invés de um texto chato dizendo que a equipe discutiu a campanha, você recebe uma tabela. Ação, lançar campanha, driver, João, approver, Maria, prazo, sexta, responsabilização instantânea. Fim do eu achei que era para outra pessoa fazer. E tem outro cenário de alto valor, que é a preparação para board meetings, as reuniões de conselho. Super tenso. Um CEO pode usar a IA para analisar o MDA, a sessão de discussão e análise da administração dos relatórios financeiros. Aquela parte onde tem que explicar para o conselho por que o lucro caiu. Justamente, o executivo insere o relatório e manda a IA atuar como um analista de mercado ativista. O comando pede as 10 perguntas mais agressivas e críticas sobre os pontos fracos do relatório. Um simulador de advogado do diabo para a diretoria suar antes de reunião de verdade. E a cadeia de prompts continua. O CEO pede para a IA formular respostas baseadas só nos dados financeiros disponíveis para mitigar as críticas. Ele entra no board meeting completamente blindado. Isso levanta uma questão importante, que é o ponto do curso da Emory University. Essa engenharia não pode depender do estagiário curioso. Jamais. A recomendação clara é criar um prompt playbook corporativo, padronizar interações, uma biblioteca de comandos testados e validados, alinhados com o compliance da empresa. Bom, sintetizando a nossa jornada de hoje,
A gente desconstruiu o amadorismo do Zero Shot, passamos para o Higgs para dar papel e limites, subimos o nível com o Chain of Thought para garantir lógica auditável e consolidamos com a linha de montagem do Prompt Chaining. O resumo é que a engenharia de prompts virou competência primária de liderança. Então, o que tudo isso significa? Significa que quem quer manter a performance não está apenas ganhando tempo, está garantindo que não vai ser substituído por quem domina essa tecnologia. A vantagem é de quem sabe fazer as perguntas. E trago um último pensamento provocativo da Velon. Falamos muito de forçar a IA a pensar passo a passo, mas os modelos novos, tipo a série O1, já fazem esse raciocínio em cadeia nativamente de forma invisível. A própria IA está internalizando o prompt. Sim. O que indica que, no futuro, a habilidade não vai ser ensinar a máquina como pensar, mas gerenciar limites éticos e contextos complexos sobre o que ela tem permissão para acessar e pensar. Uma reflexão excelente para a gente encerrar. Muito obrigada pela escuta de todos hoje. Fica o convite para testarem essas estruturas já na próxima reunião. Estamos aqui para mais um capítulo de Engenharia Cognitiva. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana. Mas você deve continuar no controle da engrenagem. Até a próxima!